Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Insight Edu, eu vou falar um pouquinho a respeito do que eu achei da prova do Enem, contar um pouquinho da minha experiência e de repente ajudar algumas pessoas com algumas dicas e coisas do tipo. Eu já fiz essa prova, foi a 7ª vez que eu fiz o Enem, então eu já tenho um certo conhecimento dessa prova. Eu faço desde 2013, eu só não fiz nos anos de 2016 e 2020, mas fora isso eu costumo fazer. Esse ano eu tive um resultado razoável, considerando que eu não tinha estudado para a prova, não tinha me preparado, mas a questão aqui, nesse vídeo, nem é tanto falar sobre mim, sobre os meus resultados, é mais explicar por que eu não gosto dessa prova, eu acho ela ruim, eu acho ela injusta, e já não é de hoje, tá? Eu tô aqui com os cadernos, né? No dia que eu tô gravando esse vídeo saiu o gabarito oficial, então eu tava esperando até esse dia para dar minhas opiniões. E o que eu posso dizer, pessoal? Bom, vou falar um pouquinho aqui os acertos. Eu sei que as pessoas ficam curiosas quando a gente faz um vídeo de opinião, né, sobre o nosso desempenho no Enem, coisas assim. Em linguagens eu fiz 32, em ciências humanas eu fiz 35, e daí no segundo dia em natureza eu fiz 29, e em matemática eu fiz as 45. 44 se você desconsiderar aquela questão que foi anulada, né, mas 45, né, para efeitos práticos. Eu fiz essas provas aqui pela 7ª vez, não foi muito diferente do que se podia esperar, né? Quem treina para o Enem com provas anteriores muito provavelmente se dá bem, né? Porque é importante fazer simulado para você não ficar cansado na hora da prova. Eu queria falar um pouquinho aqui a respeito do que eu achei num aspecto geral. Bom, vamos começar aqui falando primeiramente do primeiro dia. Teve toda uma polêmica dizendo que o Enem vai ficar com a cara do governo e que o tema da redação podia ser polêmico, mas assim, foi meio que a mesma coisa que sempre foi nos últimos anos, então, sem grandes surpresas, né? Afinal de contas, a prova ela é montada com base num banco de questões, né? E ela é montada com bastante antecedência, muitos meses antes de ser aplicada para os alunos. Então, sem grandes surpresas por aí. Enquanto o Enem for nesse formato de ser 2 dias, com as 4 áreas e mais a redação, né? E ter essa mesma quantidade de questões, o jeitão do Enem, o estilo do Enem não vai mudar. Pode ser que um ano fique um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais conteudista, um pouquinho mais interpretativo, dependendo do conjunto de questões, mas vai ser meio que a mesma coisa no fim das contas, tá? Redação, eu não gostei do tema de redação por alguns motivos. Já não é de hoje que eu não sou muito fã do jeito que a redação do Enem é estruturada, mas o tema da redação desse ano foi ruim pelo seguinte motivo, pela frase. Eu vou até abrir aqui e achar, mas para ler certinho o tema para vocês, mas olha só, estava escrito o seguinte: invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Ok, um tema de cidadania, um tema voltado com recorte no Brasil, era algo esperado, mas invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania. É como se a frase tá feita errada. Invisibilidade seria uma coisa ruim, né, nesse contexto, registro civil seria uma coisa boa, né, e invisibilidade e registro civil e logo em seguida garantia de acesso. É como se a invisibilidade, junto com o registro civil, garantissem o acesso à cidadania, o que não faz sentido nenhum. Então, a frase que compõe o tema da redação eu já achei problemático. E não para por aí não, eu também achei bem problemático a questão dos textos desmotivadores, porque francamente parece que eu gastei 2 minutos aqui durante a prova para ler os textos e não me ajudou em muita coisa. Faltou a prova dar um norte para o aluno, falar um pouco mais, especificar um pouco mais essa questão do registro civil, porque eu achei um tema difícil de escrever a redação, tá? Eu particularmente, eu achei um tema bem complicado, principalmente na questão da proposta de intervenção. Eu não sou muito fã dessa ideia porque eu não acho que faz muito sentido você pegar um problema social e mandar um aluno do ensino médio resolver o problema em 7 linhas. Né? Primeiro porque não vai resolver, né? Porque se fosse fácil assim, o problema já estava resolvido. Faltou os textos motivadores darem um norte para o aluno, para quem estava fazendo essa prova para valer, né? Eu não vou usar minha nota para nada, mas a questão desse problema era bem difícil de você achar uma proposta de intervenção. Eu achei bem complicado achar alguns repertórios para colocar na redação também, né? Eu lembro que eu citei o filme 12 anos de escravidão, que nem tem tanto assim a ver quanto podia, mas eu coloquei porque eu lembro que eu assisti esse filme e o cara lá, ele foi escravizado, mesmo ele já sendo livre, só que ele não tinha um documento para
Tá difícil, hein? Não tinha um documento para confirmar isso, então ele acabou sendo escravizado por 12 anos, como o nome do filme diz. Eu falei um pouquinho sobre René Descartes, né, a famosa frase dele, né, penso, logo existo, né, para defender meu ponto de que para você existir e ter, né, direito à cidadania, você não precisa necessariamente de um registro. Mas enfim, eu acho que quem está fazendo a prova não deve se importar muito com o tema, né? Eu acho que deve sim ter uma boa série de repertórios para poder usar. Mas eu acho que não compensa muito ficar se estressando em questão de tema, porque é sempre a mesma receita de bolo, né? Para você fazer 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento, conclusão, proposta de intervenção com determinados elementos. Eu acho que quem se atém ao formato da redação, mais do que ficar pensando nos temas em si, eu acho que leva vantagem nesse aspecto. É o mais difícil de prever a nota, eu não sei quanto eu tirei, eu não acho que foi uma redação muito grande coisa. Eu presumo que eu tenha tirado uns 800 e pouco, tendo em vista que da última vez que eu fiz, que foi 2019, eu tirei 940, então acho que uns 800, 860 tá de bom tamanho. Em seguida, eu fui para a prova de humanas porque eu acho que a prova de humanas é melhor do que a prova de linguagens. Além de valer mais pontos na TRI, na teoria de resposta ao item, eu acho ela mais fácil. Primeiro porque os textos não são tão gigantescos, né, quanto linguagens, e segundo porque eu acho que ele cobra um pouquinho mais de conteúdo, né, não é um negócio tão abrangente, tão apenas interpretação. Lógico que tem bastante interpretação, mas não é tanto assim quanto linguagens, tem um pouquinho de conteúdo. Eu achei a prova ok, eu já fui melhor em humanas, eu já acertei mais do que eu acertei desse ano, que eu falei que foi 35. Eu achei uma prova bem ok, assim. Faltou alguns conteúdos, eu acho que a prova podia ser um pouquinho mais conteudista nesse sentido, para privilegiar quem estudou, porque eu não estudei nada, né? Eu fui cru para fazer esse Enem e minha nota não caiu muito em relação a 2019, que eu tinha estudado um pouco. Caiu 2 questões, então assim, eu não fiz o Enem 2020 e eu não olhei a prova, então eu não consigo comparar para dizer se estava mais fácil ou mais difícil. Pelo que eu ouvi falar, estava mais fácil. Teve algumas questões um pouquinho polêmicas aqui, que alguns gabaritos provisórios divergiram, isso é um problema, né? Porque se o professor fica em dúvida, imagina o aluno. Mas no geral, eu achei uma prova, assim, que com certeza não é a pior prova do Enem, porque a pior prova do Enem é linguagens, e eu já vou explicar o porquê. Eu achei que foi uma questão, faltou um pouco de geografia, eu achei. Tem muita questão que eu achei que é história / sociologia, e faltou um pouco de geografia. Eu senti falta de um pouco de geografia física, né, uma predominância maior de alguns conteúdos de geografia, alguns mapas, de repente. Foi muito texto nessa prova aqui, não teve muita imagem para você interpretar, então acabava ficando um pouquinho mais cansativo. Mas, dito isso, uma prova ok, eu até ouso dizer. Linguagens, por outro lado, eu achei terrível, né? Todo ano eu acho ruim, eu sempre achei a pior prova do Enem e continuo achando, porque assim, em todas as áreas você tem a sensação de que se você estudar, se você fizer provas anteriores, se você estudar os conteúdos que caem com frequência na prova, e se você se preparar bem, você vai evoluir, você vai melhorar. Eu sinto que se eu decidir focar em estudar ciências humanas, eu consigo acertar mais que 35 no futuro. Mas linguagens é uma prova muito aleatória, eu acho que essa é a palavra. Claro, não foi muita surpresa, porque já tem anos que ela é assim. Como eu disse pra vocês, o Enem não mudou, não foi da água pro vinho de um ano pro outro. Foi meio que a mesma coisa. Então, já fica, pra quem de repente vai precisar prestar o próximo Enem, já fica ali a questão de que o Enem 2022 não vai ser muito diferente do que foi esse. Talvez um pouco mais difícil em uma área, um pouco mais fácil em outra, tá? Mas não vai mudar tanto assim. Eu vi vários gabaritos provisórios, eu acho que eu vi uns 7, 8, e tem várias questões, eu contei aqui umas 5, 6 em que estava meio a meio a questão das alternativas que cada gabarito marcou, cada gabarito provisório, né? De cursinhos como Descomplica, Estude, ProEnem, gabarito do poliedro, do curso objetivo e mais alguns. Então eu acho que isso é um problema, porque primeiro que linguagens é a prova que menos dá nota para você. Se você gabaritar todas as questões do Enem, acertar todas, a área que você vai ter menos pontos é linguagens, né? Porque é a área que as pessoas costumam acertar mais porque não exige conteúdo, é mais interpretação de texto. Mas é a área mais difícil, na minha opinião, porque, sabe, é difícil você conseguir ter muita consistência nisso. É uma interpretação de texto e que o principal problema que eu achei é que, às vezes, o problema não está em interpretar o texto. Você lê o texto, você fala, entendi. E na hora de olhar as alternativas, parece que nenhuma fecha
com o que o enunciado está pedindo, com o que o texto exatamente estava falando. Então eu acho que já não é de hoje que eu sinto que o Enem tenta complicar nas alternativas e isso abre muito espaço para ambiguidade, abre espaço para dupla interpretação, abre espaço para você ter mais de uma alternativa que poderia ser correta. Então eu acho isso muito ruim e isso é muito frequente nas questões de linguagens do Enem. Eu também achei, agora que eu estou olhando aqui, que foi um dos anos que teve menos figurinha, né? Eu tava cansado porque eu fiz humanas primeiro e eu ia eu queria que tivesse páginas assim com questões de figurinhas, mas chegava um momento que você procurava charge, procurava tiras e começava a não ter mais, né? Acabou as figurinhas para você descansar um pouco o cérebro dessa leitura com textos cá entre nós enormes, mas isso já não é de hoje. Não gostei de linguagens, mas eu nunca gosto, então vai ser assim nos próximos anos. Eu achei que foi uma dificuldade até que alta para linguagens, não achei que foi uma das provas mais fáceis, não. E humanas, eu achei humanas ok, assim, não foi dado de mão beijada, mas também não foi uma prova super mega complicada, tá? Mas foi a minha consideração aqui do primeiro dia. E eis que vamos para a prova do segundo dia, que tá aqui, também peguei o caderno rosa, que é linguagem, que é ciências da natureza e matemática. Quem estuda por Enems anteriores sabe, né, quem já fez o Enem anteriormente, quem já viu vídeo com dicas para o Enem, sabe que matemática pontua muito mais do que todas as outras áreas. Redação e matemática é o principal do Enem para você ter uma nota alta, uma média alta. Eu foquei em começar por matemática, é a área que eu tenho mais afinidade. Né? Eu pensei que eu ia acertar mais ou menos umas 40. Teve várias questões que eu pulei, que eu me embananei no começo, achei meio confusa. O Enem, matemática esse ano foi confuso. Eu acertei no fim das contas todas as questões, mas eu não gostei da prova, não achei ela bem feita de jeito nenhum. Várias questões que você olhava para a imagem e não entendia não conseguia visualizar aquela imagem, o enunciado estava ambíguo pra caramba. Sabe, vários problemas assim que não era nem a questão da conta de ser uma questão difícil, mas o jeito que ela estava escrita, o jeito que vinha o texto ali para te complicar, não ficou legal, não gostei. De novo, eu não vi o Enem 2020 ainda para saber dizer se foi mais difícil ou não. O que acontece? Matemática sempre é a área que eu fui melhor. Em 2018 eu cheguei a fazer 43 das 45 questões, em 2019 eu fiz 41, 2020 eu não fiz e agora eu fiz 44 das 44 mais aquela no lado lá que não tinha resposta. Então eu fiz boa parte de matemática, fui para ciências da natureza e o que eu achei da prova? Natureza eu até achei ok, matemática não gostei. Sim, eu gostei mais da prova de natureza do que da prova de matemática, mesmo eu tendo gabaritado matemática e tendo acertado meras 29 em natureza. O Enem, ciências da natureza, antigamente tinha muita questão de ecologia, muita questão de efeito estufa e CO2, né? A química era muito voltado para isso. Tinha muita questão que você, com conhecimento de mundo, conseguiria resolver, e com uma interpretação de texto sempre, né? Mas agora eu acho que o Enem ele não tá tanto nessa de interpretação. Lógico, o Enem nunca vai abandonar a interpretação de texto em todas as áreas, mas eu achei que teve um grau de conteúdo legal, assim, para quem estudou. Lógico que pegou um pouco de surpresa, caiu algumas coisas de botânica que eu nunca tinha, em 7 anos de prova, eu nunca tinha visto, né? Eu tô folheando aqui para relembrar algumas questões, mas enfim, várias questões de botânica mesmo, sobre angiospermas, conteúdos mais específicos, que com certeza você não ia conseguir resolver com interpretação de texto, até porque nem tinha texto nessa. Algumas coisas mais específicas, física e química, pelo que eu ouvi falar, o pessoal não achou tão complicado. Eu achei porque eu fui nessa de interpretação de texto e me dei mal, o que faz sentido, né? Eu acho que é justo você não estudar para uma prova e não ir bem nela, né? Eu acho que é o que faz sentido. E se você que estuda, você vai bem. Eu acho que, então, por isso que eu acho que foi legal a questão de ter um certo nível de conteudismo nas questões, porque nas questões de ciências da natureza, porque, de novo, dá vantagem para quem estuda. Não faz sentido eu, que não estudei nada para fazer esse Enem, ir lá e acertar muito mais do que alguém que estudou pra caramba. Eu achei que a questão da interdisciplinaridade, que era um dos focos do Enem, foi bem fraco esse ano. Como assim? Você bate o olho numa questão e você fala, isso aqui é química. Vai na questão seguinte, isso aqui é biologia, com certeza. Vai na outra questão, isso aqui é física pura. Então, não teve muito essas questões de que é meio biologia, meio química, ou então que era meio física, meio química, meio biologia, meio física.
não teve muito isso, sabe? Você batia o olho na questão e você falava, isso aqui é física, entende? Então acho que ficou mais agrupado. Lógico que teve algumas questões polêmicas, algumas questões... Ciências da natureza tem esse problema, que alguns conteúdos geralmente não são abordados no ensino médio, né? Em tese é conteúdo de ensino médio, mas quase ninguém aborda. Por que eu tô falando isso? Não que eu soubesse, eu chutei uma alternativa nada a ver, mas, por exemplo, uma questão aqui que falava sobre os tecidos, né, numa árvore. Então tinha coisa aqui de esclerênquima, periderme, e assim, não é todo o material didático de ensino médio que você vai encontrar sobre alburno, sobre cerne. Eu não sabia, porque eu falei, não estudei, então não é questão de eu ter errado essa questão, não tem nada a ver com isso, mas são coisas que se você olhar no seu material didático, existe uma grande chance, né, no material escolar de você não achar, né, alburno, cerne, parênquima, esclerênquima, né, então... outra coisa que também confundiu muito as pessoas foi a questão do desenvolvimento embrionário ali. Vários gabaritos marcaram alternativas diferentes. Eu até sabia um pouco sobre sistema circulatório, né, circulação, o tipo do coração, né, a questão dos átrios, dos ventrículos, da grande circulação, pequena circulação, sangue arterial, sangue venoso. Só que mesmo com esse conhecimento não era o suficiente para você acertar uma questão aqui que cobrava um conhecimento bem específico, né, que comparava ali a circulação fetal do feto com a circulação de algum outro animal ali. Então, é um problema das ciências da natureza isso. Cobrar alguns conteúdos que não são muito comuns, muito tradicionais do ensino médio, né? Agora, quando faz questões que realmente têm sentido, por exemplo, questão aqui sobre a resistência do ar, questão de estequiometria, questão de função orgânica aqui, aí eu acho que faz sentido. Questão de lei de Ohm, sabe? Aí eu acho que faz total sentido. Não achei uma prova fácil, tá? Porque, como eu falei, não teve muita questão de interpretação de texto, né? Você tinha que saber mesmo para conseguir resolver. Mas também não achei a prova mais difícil de todos os tempos em ciências da natureza, na minha opinião. Não que eu saiba muito sobre ciências da natureza para poder opinar de fato. E voltando para a matemática, eu achei que o nível da prova foi o padrão do nível de prova de matemática do Enem, né? Várias questões chatinhas, trabalhosas, demoradas. E assim, algumas questões muito complicadas. Por exemplo, essa questão aqui eu achei muito chata de você visualizar, muito mesmo, demorei muito tempo. Essa questão aqui, por exemplo, é fácil, mas não tem conteúdo. É bizarro, 45 questões, é muita questão, dá pra você cobrar muita coisa, muito conteúdo. Mas sabe quantas questões caiu Pitágoras? 0. Sabe quantas questões caiu alguma coisa sobre seno, cosseno ou tangente num triângulo retângulo, que é aquela trigonometria mais tradicional? 0. E não para por aí não. Sabe quantas questões caiu sobre qualquer conteúdo que seja de geometria analítica? 0. Mas caiu muito gráfico, muita porcentagem, muita matemática básica, eu diria. Caiu alguns conteúdos meio esquisitos, por exemplo, essa questão aqui que parece física, né, quando você olha no primeiro momento. Enfim, outra questão que eu achei bem complicada, eu vou fazer um vídeo específico só para matemática, mas bem complicado isso aqui da planificação de um octaedro, muito difícil de visualizar. E assim, então como eu disse, por mais que eu tenha fechado a prova de matemática, feito todas as questões, eu acho que a prova de natureza foi mais justa. Tá? A matemática foi muito cansativa, várias questões estranhas, vários enunciados confusos, que dava uma dupla interpretação, textos desnecessariamente longos com informação irrelevante. Essa própria questão aqui, deixa eu achar de novo, um texto enorme que você não usa para nada. Então assim, é muito, muito problemático essa prova. Ela avalia se você tem uma resistência ao cansaço, né, e não tanto o seu conhecimento, né, se você estudou, se você se dedicou. Lógico, o Enem não vai mudar de um ano para o outro, né? Não vai mudar muito, né? Ele pode vir um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais difícil, né? Às vezes eles facilitam em matemática e daí dificultam em ciências humanas ou coisa do tipo, mas não vai mudar muito não. Como eu falei para vocês então, um resumo da ópera aqui do que eu achei. Eu achei que a prova de linguagens foi terrível, mas todo ano eu acho, com muitas questões difíceis de interpretar, né? Principalmente por conta das alternativas, que parece que não fazem muito sentido, não casam com o texto proposto. Humanas eu achei ok, eu acho que faltou alguns conteúdos, principalmente geografia, eu senti falta, mas no geral ok.
O tema de redação, não gostei porque era difícil de você propor uma proposta de intervenção e era difícil de entender quando a própria frase do tema de redação já era problemática. Ciências da natureza eu gostei, apesar de ter alguns conteúdos que, né, já não é de hoje isso, que o Enem cobra em ciências da natureza que não são muito de ensino médio. Ciências da natureza, no geral, eu achei ok, né? Eu achei que ficou bem dividido o que é biologia, o que é química, o que é física, e quem estudou consegue identificar os principais, pelo menos na maioria dos casos, os principais conteúdos, né? Matemática foi muita encheção de linguiça, muito enunciado que não precisava ter, muito enunciado confuso, pergunta confusa, grande demais para você cansar. Várias continhas meio chatas de fazer na mão. Enfim, não gostei da prova de matemática. Muitos conteúdos ficaram de fora. Eu acho que podia ser uma prova com menos texto e, de repente, um pouco mais de conteúdo. Eu acho que isso ia fazer bem pro Enem. Mas, enfim, o que eu posso dizer, então, para resumir tudo? Quem vai ter que fazer o Enem 2022 tem que se basear muito em provas anteriores. O Enem não é uma prova justa. O Enem não é um exame nacional do ensino médio, apesar do nome. O Enem é um vestibular nacional que garante acesso ao ensino superior. Ele foi exame do ensino médio até 2008, né? Depois disso, não é mais, porque um aluno normal, de um nível médio de ensino médio, né, que representa bem a população brasileira em questão de alunos de ensino médio, vai apanhar e vai apanhar feio das provas do Enem. Eu não estou falando só dessas, né? Do ano passado, provavelmente, apesar de não ter visto, as próximas também. Eu acho que vale muito a pena estudar por questões anteriores, por provas anteriores, fazer muito simulado para você ter resistência, né? O Enem ele não vai mudar, tá? Ele vai ser desse jeitão mesmo. As questões elas estão num banco de questões, então 90% das questões, ou talvez todas, que vão cair no próximo Enem só em 2022, elas já estão feitas, já estão elaboradas, então não tem muito que temer que, vai mudar muito. Claro, às vezes pode cair um pouco mais pesado o conteúdo de botânica, que foi o caso desse ano em biologia. Às vezes pode cair um pouco menos de geografia do que o costume, mas de repente ano que vem cai mais, né? Às vezes esse ano, não caiu nada de geometria analítica, mas ano que vem cai de novo. Não dá pra ficar baseando só que... Não é como se a prova desse ano ditasse a tendência dos próximos. Só porque não caiu geometria analítica aqui, quer dizer que nunca mais vai cair. Não, quer dizer que das questões lá que foram sorteadas para compor essa prova, nenhuma tinha geometria analítica, tá? Mas eu acho que tem que focar no jeitão da prova, eu acho que se adaptar ao jeito que o Enem é uma boa, né, para você ter um bom resultado. Eu fiz essa prova sem estudar, sem muita pretensão, então o meu resultado foi ok, com exceção de matemática, né, que eu fechei a prova. Mas enfim, se você viu o vídeo até aqui, deixa nos comentários o que você achou da prova, se você achou difícil, se você achou fácil, como você achou em relação ao ano passado, se você foi bem, foi mais ou menos, se acertou muito, se acertou pouco, o que você achou da redação. Eu quero muito ler os comentários desse vídeo, beleza, pessoal? Por esse vídeo a gente fica por aqui, um grande abraço pra você, ótimos estudos e até a próxima!